Feliz, irmãos, estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra do eterno Deus. Nós temos vivido um tempo assim muito importante de comunhão, de unidade, de amor, né? E nós temos hoje um manancial tão importante que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que tem sido derramada sobre os nossos corações. Eu escolhi um texto que nós já lemos, mas muitas vezes nós esquecemos. É um texto muito comum, mas estava até conversando ontem com meu irmão Moisés. É um texto que às vezes nos falta a lembrança. E eu quero ler esse texto com vocês, o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46 ao versículo 54. E vocês vão ver que esse texto é conhecido, porém, eu não sei se é pouco explorado, pouco pregado, mas é um texto rico, um texto que tem uma mensagem poderosa. Eu sei que quando eu estava meditando essa palavra, falou muito ao meu coração. A gente, quando vai pregar a palavra de Deus, a gente sempre fica assim, perscrutando, né, a Bíblia, e aquela coisa bate forte no nosso coração. E esse texto bateu forte no meu coração. Algumas mensagens que ele tem, silenciosas, progressivas no tempo da nossa necessidade. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali quem? Um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, repete comigo, irmão, vai, o teu filho. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Amém. Ah, que bênção. Que bênção que temos esse privilégio de estarmos aqui na casa de Deus para sermos edificados. João. Quem é João? João, apóstolo do Senhor Jesus. João é irmão de Tiago. João é aquele que foi chamado do filho do amor. João é aquele especial que a Bíblia retrata ele como o autor do 4º evangelho. O Evangelho de João, reconhecido, escrito por João. E também João, ele é reconhecido como autor das 3 epístolas, né? 1 João, 2 João, 3 João.
Também João é reconhecido como o apóstolo que mais viveu e só morreu de morte natural. Morreu de velhice mesmo. Então, aquele que teve a revelação quando estava preso na ilha de Pátimos, né? Onde teve a revelação das últimas coisas, dos últimos eventos dos finais dos tempos, que é o livro da revelação, Apocalipse. João, ele teve as revelações de todo o livro do Apocalipse lá na ilha de Pátimos, que era uma ilha onde ficavam os presos e ali pagavam por suas culpas, né, os seus pecados. E João estava ali porque foi perseguido pelo Império Romano. Estava ali e teve toda essa manifestação de Deus. Se a gente vê o Evangelho de João, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos ver uma relação que João, embora não seja esse grande, ilustre letrado, né, como o apóstolo Paulo, mas João teve uma das maiores revelações de quem era Jesus. Dentro do campo da teologia, de que João, ele foi um grande teólogo para revelar que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, a palavra, né? Verbo é palavra. E João fez a maior revelação da deidade de Jesus. Através do Evangelho de João, nós podemos desmistificar essa questão unicista, né? A gente pode ver a manifestação ali da revelação da triunidade. E João realmente faz uma revelação poderosa quanto à deidade de Jesus, a existência de Jesus, sua divindade, antes mesmo dele se tornar o Verbo, antes de se tornar carne, antes de se tornar humano. João revela quem era Jesus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas que foram criadas não foram criadas se ele não estivesse presente. Então a gente vê como João fala de uma forma tão poderosa a respeito da existência de Jesus antes de ser Jesus. A segunda pessoa que nós reconhecemos. Não está na Bíblia a palavra trindade, né? Existem discussões a respeito disso, mas as pessoas precisam entender que muitas coisas também não estão escritas na Bíblia que nós usamos. Então, o sentido aqui é para entender as manifestações em tempos que são necessárias, as revelações, Pai, Filho e Espírito. E João fala a respeito da relação também de Jesus com as pessoas. Coisa linda, eu estava lendo. Todo pregador lê muita Bíblia, amém, irmãos? Todo pregador tem que ler muita Bíblia, porque a Bíblia é um livro complexo. A Bíblia não é um livro fácil, não. Se a gente for ver ela por doutrina, nós temos mais de 34 doutrinas para conhecer, especificar, esmiuçar. São realmente muitos assuntos dentro de cada doutrina. Então, a gente precisa ler muito. E eu estava observando que, desses 4 capítulos do Evangelho de João, ali a relação de Jesus com o ser humano é muito forte. Assim, a aproximação de Jesus com as necessidades, com as aflições. E muitas pessoas acham que Deus não sabe, que Deus não conhece. Eu quero dizer que não importa quem quer que seja, o nosso Deus é um Deus que se relaciona com o humano. É um Deus que sabe das aflições. E a gente vai ver aqui algumas coisas interessantes, né? Que o próprio Jesus, ele atendeu a Nicodemos. Ele sabia da dificuldade de Nicodemos. Estamos falando aqui de um mestre, de um conhecedor, de alguém que era responsável pela educação religiosa, moral, da fé judaica.
Mas quando Nicodemos foi procurar Jesus, nós encontramos ali Jesus com maior cumplicidade das necessidades humanas. A gente pode ver isso em João capítulo 3. A mulher do poço de Jacó, né? Jesus foi ali, profeta na vida dela, ainda revelou, olha, tu tiveste 5 maridos, e ainda o que tu tens não é teu. E ali Jesus foi conduzindo aquele assunto para uma relação onde ela pudesse ser achada, pudesse se encontrar com Deus. Está em João capítulo 4, a partir do versículo 6. E também um milagre, né, da água em vinho no dia do casamento, né, que foi o primeiro milagre de Jesus, quando Maria, ela pediu ao Senhor Jesus, e Jesus se compadeceu daquele momento onde faltou vinho no casamento. E a transformação foi a manifestação de Deus no primeiro momento da vida ministerial de Jesus, né? Em João capítulo 2, versículo 1 em diante. E a gente pode ver que João retrata essa parte divina e essa parte humana. Isso é para nós sabermos que o nosso Deus tem interesse de saber quem Ele é e também saber que Ele conhece cada ser humano. E aqui a gente pode ver nesse texto algo interessante, onde nós vamos nos debruçar nessa manhã. A Bíblia fala de um homem desesperado, de um homem muito aflito. E não é fácil. Quando você vê um ente querido numa situação de morte. E a Bíblia não fala a idade da criança, não fala qual era o problema, mas fala que o estado dele era um estado para morrer. O texto fala que Jesus estava em Cafarnaum, ou melhor, Jesus estava em Caná, e que aquele homem vinha de Cafarnaum. E ele andou muito. Pensem vocês que nessa época não tinha nenhuma condução rápida, né? Possivelmente ele foi montado algum animal, camelo, ou um cavalo, mas que para chegar da onde ele estava até onde Jesus estava, ele percorreu 32 quilômetros. Foi em busca para a cura do seu filho. A criança, aquele jovem, estava prestes a morrer. E a Bíblia fala que ele era um nobre. O texto fala, João 4:46, fala que ele era um nobre. Ele trabalhava como servo, de Herodes. E havia ali um oficial do rei. O rei, porque naquele momento o domínio era romano e Herodes estava realmente como governador ali da Galileia. Era um rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então, ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um homem rico, próspero, um homem que tinha um conceito muito grande dentro do palácio, quanto também fora do palácio. Mas com toda a fama, com todo o dinheiro, o que ele tinha não conseguia resolver o problema que tinha em casa. Não conseguia dar solução para a causa que o seu filho carregava. Mas muitas vezes eu quero que vocês entendam isso. Deus usa as calamidades, Deus usa os infortúnios para mostrar o seu poder. Nem tudo a gente vai entender pelo lado da lógica, de tudo certinho. Deus só age se tiver tudo
dentro de uma ação organizada, uma ação programada. Não, Deus trabalha como Ele quer. Eu quero dizer que muitas vezes você não vai ver, mas através dos infortúnios, das causas que possivelmente estão para a morte, Deus está operando com sinais e maravilhas. Amém? Às vezes é um sinal de doença, às vezes é um sinal de crise e de até mesmo de conspiração ou até mesmo de estado de morte, e Deus está transformando aquilo em vitória. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Esse homem estava desesperado. O que adiantava tudo que tinha, a fama que tinha, o conceito que tinha? Era servo da corte, do rei, mas não podia dar vida ao seu filho. E a Bíblia diz que ele sabe a respeito de Jesus. Como é importante falar de Jesus. Falem de Jesus, irmãos. Falem de Jesus. A semente nunca volta vazia. Ela traz os seus molhos. Falem de Jesus. Porque com certeza esse homem havia procurado por todos os meios resolver o problema do seu filho. Imaginem vocês o desespero. Quantos médicos ele procurou? Quantas pessoas ele procurou? Mas a Bíblia diz que quando ele soube de Jesus, ele não mediu esforços. Alguém falou de Jesus para ele. Alguém falou do poder de Jesus para esse homem. Jesus estava bem distante dele, mas ele creu. Por isso eu falo para vocês, nunca deixem de falar da fé de vocês. Nunca deixem de relatar. Não importa, pastor, mas não é evangélico, pastor, mas não tem nenhuma... Irmãos, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. É importante nós entendermos que Ele que opera tudo em todos. Às vezes queremos julgar as pessoas porque elas não são iguais a nós. Não têm a mesma fé que nós. Pare de julgar. Pare de apontar. Deixe que Deus faça a obra. É Ele que é poderoso. Às vezes eu assisto alguns vídeos de pessoas colocando, venha receber a cura com o pastor fulano de tal. E pastor cura alguém, gente? Eu fico bobo ainda. Gente, o pessoal faz, né, uma placa, faz aquela faixa, anuncia, né, faz a arte visual de divulgação. Aí quem cura é o Senhor Jesus Cristo. Ele que faz a obra. E o que acontece é que Ele continua sendo o mesmo de sempre. Hebreus fala sobre isso, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que esse homem chegou desesperado. Ele chegou aonde Jesus estava. Ele chegou onde Jesus estava. E pediu-lhe que curasse o seu filho. Está no versículo 46 e diante a gente vai ver isso. E apesar de toda a sua necessidade, Jesus dá uma resposta dura para ele. Ah, vocês só acreditam porque querem ver milagres, porque querem ver sinais. Jesus chama a atenção porque o ser humano, ele tem essa postura humana, né? De só acreditar quando ver, de só possuir a fé quando realmente acontecer. Então tá aí, ó. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, vocês não vão crer.
Então só crê quando vê sinais. E aquela foi uma resposta muito dura. Muito dura. Aquilo poderia ser um obstáculo. Uma dificuldade para aquele homem prosseguir na fé. Mas a Bíblia diz que ele não desistiu. Existem coisas na vida que são fases. E a gente precisa aprender a viver as fases da vida. Tem fase que a gente está exuberando muita coisa, né? Assoberbados de problemas, mas estamos com condições. E tem tempo que a gente não pode fazer nada. E gostaríamos de ter um problema para resolver, mas não podemos resolver. A vida, ela tem as suas fases, tem as suas construções. E a gente tem que saber viver a cada momento sem perder a fé. Diga comigo, eu tenho que aprender cada fase da minha vida sem perder a minha fé em Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Uma fase. Ele precisava passar por aquela fase. E eu aprendo aqui que a vida não é reta. A vida tem curva. A curva, às vezes, nos fazem derrapar. Se tiver dia de chuva, a gente pode até ter acidente. Então, eu quero dizer que a vida é cheia de fases. Aquele homem tinha tudo, mas tudo que ele tinha era inútil para ele. Tudo que ele tinha não conseguia trazer a saúde do seu filho. E a Bíblia diz que seu filho estava morrendo. Seu filho estava à beira da morte. E ele ouve falar de Jesus. Mas o filho estava morrendo. E ele precisava buscar ajuda. Precisava ver o milagre. Eu vi aqui, irmãos, uma coisa interessante nesse texto. O filho dele estava morrendo, mas a morte ia se transformar no maior dia de vida e de milagre. Como é isso? Quer dizer que sinal de infortúnio, de morte, e Deus pode transformar num minuto, num segundo, aquilo que era tragédia por uma maior vitória, por uma maior conquista. Eu sei que às vezes a gente vai enfrentar alguma coisa difícil, a gente se desespera. Mas a gente aprende aqui que para Deus, tragédia pode ser sinal de vitória. Lutas pode ser sinal de conquistas. Eu lembro dos meus pais. Eu morei aqui na rua Tabelião Costa Madeira, inclusive fui ontem. Ontem foi sábado, né? Fui na sexta-feira, passei ali. Aí mostrei para o meu filho Mateus, ó, papai morou aqui nessa avenidinha aqui. E meus pais não eram evangélicos. Aí falei, o meu pai, nessa época, bebia. E desafiou lá alguma coisa, uma entidade lá, né? Ele contava isso. Parece que era para jogar para o bicho lá, ele foi e tomou o negócio. Eu sei que o inimigo foi buscar ele dentro de casa. E arrastou ele para a esquina ali, onde tem até uma clínica odontológica ali. Era um boteco, quem é antigo aqui sabe disso. E meu pai viu muitas coisas assim no mundo espiritual passando, ele ficou preso ali. Mas através daquela coisa ruim,
foi que meu pai se converteu. E eu me lembro ainda de um irmão da Igreja Batista que ia visitar meu pai, irmão Lindolfo. E ele carregou a família toda para a igreja. E nós começamos a ir para a igreja por causa daquela situação que meu pai viveu. E ali todo mundo começou a seguir o caminho do Senhor. E nós éramos daqui, aí fomos morar lá em Nilópolis, né, distrito de Olinda, fomos para Nilópolis, aí ficamos na Igreja Batista da Rua Zezinho, 57. E ali foi toda a nossa formação. Mas eu quero dizer que Deus não pode ser impossibilitado por argumentação ou por qualquer diagnóstico humano. Quem somos nós para colocarmos dificuldades para Deus? Quem somos nós para dizer, Senhor, a partir de agora não tem mais jeito. Deus sabe de tudo, é Ele que opera, tanto querer quanto efetuar. Quando as pessoas pensam que é o fim, e ali Deus está falando, agora eu começo tudo novo. A vida daquele homem era uma vida de tragédia. Mas aquilo que via como desgraça, ruína, estava para ser transformado num maior milagre, aonde ia mudar tudo na sua vida, na sua família. Eu quero que você entenda que muitas coisas você não vai conseguir fazer. Se é Deus que tem que fazer, você não vai conseguir fazer. Eu quero dizer que existem coisas que só mesmo o poder de Deus para transformar, para operar. E aqui nós podemos ver isso. Somente o poder de Deus. As coisas podem parecer tristes, mas Deus usa isso para realizar o seu milagre. Às vezes os tempos estão escuros e nada vai acontecer aos nossos olhos. Mas isso, se Deus não entrar em providência. Porque se Deus entrar em providência, Deus transforma a escuridão em luz. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. E esse texto me revela isso. Esse homem nobre chamou Jesus para ir para Cafarnaum. Jesus não iria. A distância era muito grande. E o versículo 47 ao versículo 50, Jesus, ele libera a cura. Se vocês observarem, eu fiquei muito espantado com a clareza da similitude das relações que Deus usou aonde Jesus estava, aquele homem estava, e aonde os seus servos estavam. No mesmo tempo, Deus revelou o seu poder para as mesmas pessoas com uma só ação. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. O camarada já estava no estado final. Então Jesus lhe disse, se não vides os sinais e milagres e não crereis, aí vem, disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Interessante, quando Jesus falou isso para ele, ele creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E aquele momento, a mesma resposta que Jesus deu a esse homem foi a mesma resposta que os seus servos deram a esse oficial. Pode seguir, irmão. Olha o que diz. E descendo ele, logo saíram ao encontro, e os seus servos lhe anunciaram, dizendo, o quê? A mesma resposta.
A mesma palavra de Jesus. Teu filho vive. Significa, do nada ele ressuscitou. Aí ele ficou assim, preocupado. Mas foi que horas isso? Ó Senhor, ele ressuscitou, ele se levantou, foi o mesmo horário que Jesus havia liberado a palavra. Você crê nisso? Gente, como podemos aprender com esse poder que transcende, esse poder que vai além do tempo, do espaço, que não tem barreiras, né? Não tem nenhuma ação de bloqueio. E isso acontece na mesma hora que Jesus havia liberado para aquele homem. O teu filho vive. E como Deus pode fazer? Os servos foram ao encontro e disseram, teu filho vive. As mesmas palavras de Jesus. Na mesma hora que Jesus lhe disse, o teu filho vive. Eu pensei muito sobre isso, porque nós não podemos limitar, não podemos criar impedimento para o poder e ação da palavra de Deus. Eu quero dizer que nós vivemos como esse homem, esse oficial, né, do palácio de Herodes. Eu quero dizer que humanamente, como eu disse no início, Deus conhece cada um de nós. Cada um com o seu problema, cada um com a sua luta, mas Deus conhece e pode agir na vida de cada um. Eu quero que você saiba que não existe limite para a ação e o poder de Deus. Aquilo que, embora pareça tragédia, pareça dificuldade, vai ser a forma como Deus vai operar. Às vezes queremos entender, né? Queremos entender as coisas como Deus tem que fazer. Mas não podemos entender. Porque somos limitados. Se vocês lerem João 13, versículo 7, versículo 8, se não me falha a memória, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, acontece ali algo tremendo. João 13, vê se é isso, Bira. Respondeu Jesus e disse, o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, a gente sabe que se eu te não lavar, não tens parte comigo. Tem coisas que nós vamos ter que crer. E não há impossível para Deus. Coisas que acontecem como fatalidade, como eu não esperava por isso, eu não predestinei minha vida para isso, eu não me organizei para isso, Senhor, eu não esperava que acontecesse isso. Deus sabe de todas as coisas. São prenúncios que às vezes nós, como seres humanos, queremos saber demais. Por isso que o número de necromancia, cartomancia, horóscopos, zodíacos, todos esses meios de tentar saber o futuro, está sempre na vida do ser humano, sabe por quê? Ele deixa de confiar em Deus para se arriscar numa ação humana que tenta saber dos dias, do futuro. Meu irmão, confie em Deus. Confie em Deus. A sua vida e a minha vida está nas mãos do Senhor. Nós cantamos muito, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Vivo está. Ela está todos os dias
Deus não vai ser impedido por nada, por palavra, por decepção de homens, por desonra, por falta de capricho de ninguém. Deus continua sendo Deus. Uma coisa importante que você entenda, que Deus quer compromisso. A gente vai ver nessa história que esse oficial do rei, ele teve compromisso com Deus. Cria um compromisso com Deus. Falava isso com minha esposa ontem. As pessoas pensam que Deus está caducando, né? A ideia de Deus, né, é essa coisa da mitologia grega, né, dos Olimpos, essa coisa, cria um Deus, sei lá, parece que está barbudo, cansado, um velho que está no trono, já doido para entregar o seu cargo, sua função. Deus não é homem. Deus não está sob o poder nenhum desse mundo. Ele está acima de tudo. A Bíblia diz que Deus não foi criado, Ele é Deus. Ele é a origem, Ele é a razão da existência de todas as coisas. Então, eu quero que você crie uma forma de ter compromisso com Deus. Quando eu falo compromisso, estou falando compromisso com a igreja, não. Compromisso com a igreja deve ser responsabilidade de caráter e moral, né? Porque, irmão, o espiritual nunca está longe da moral, né? Tem gente que quer ter compromisso espiritual, mas moralmente vive de qualquer maneira. Então sabe que a vida espiritual está ligada à vida moral. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Está ligada. Senão a coisa vira, né, uma bagunça. Eu quero que você creia em Deus. Creia em Deus. Viva realmente que Deus existe dentro de você. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Quero orar por você. Nós vamos ouvir um louvor, mas antes desse louvor, quero que você ore comigo. Senhor, em tuas mãos entrego mais uma vez a minha vida, o meu futuro, o meu amanhã. É certo, é garantido, porque Jesus, Ele já venceu por mim. E não existem nada que possam me impedir de receber o seu favor. Aumente a cada dia a minha fé através da tua palavra. Eu te agradeço por essa manhã, em nome de Jesus. Amém.